Começando o nosso mais um encontro semanal, mais uma vez um assunto que provoca as pessoas, mais uma vez um assunto que desafia as pessoas. Estamos aqui mais uma vez para falar e refletir sobre padrões de comportamento, para falar e repetir sobre modelos mentais e aquilo que nos prejudica no dia a dia, né? Então, quem for chegando aí puder ir dizendo de onde está me vendo, de que estado é, de que cidade é, será um prazer recebê-los aí nesse nosso bate-papo de hoje, nosso encontro semanal. É um prazer mais uma vez estar gravando essa live, estar gravando esse conteúdo. Fala, Elias, bom te ver aí, meu irmão. Coisa boa, cara. Como é que tá? Como é que tá as coisas por aí? Tá por Porto Alegre, tá na fronteira, por onde tá? Gente, a gente está hoje aqui começando esse bate-papo, e esse bate-papo é um bate-papo muito pedido, né? Muitas pessoas pediram esse assunto, e hoje ele chegou para nós falar sobre zona de conforto, né? Falar sobre o que é isso. Lembrando sempre que o meu trabalho é gerar consciência dos padrões de comportamento nas pessoas, e a partir desses padrões de comportamento, a gente poder saber o que fazer para ter resultados melhores, né? Então, o nosso bate-papo de hoje começa com uma reflexão, né? A nossa reflexão da live de hoje é sobre o que é a verdade para cada um de nós. O que é a verdade para cada um? Eu decidi acreditar e entender que a verdade é aquilo que a gente define que quer acreditar. Não importa se você ouve a verdade, se os dados estão ali na tua frente, se você decidiu acreditar em outra coisa, nada muda. Nada pode te levar para outro lugar. Então, quando a gente fala de zona de conforto, é um pouco disso que eu quero mostrar para você. Que se você está numa zona de conforto, se você percebe isso, você segue um padrão comportamental e isso arrebenta os teus resultados. Isso arrebenta a tua vida. Só que você não percebe. Não percebe porque você foi doutrinado a isso. Todos nós acabamos repetindo padrões e é sobre isso que eu vou falar essa noite, tá? É sobre isso que eu vou falar nesse bate-papo aqui. Então, para quem for chegando aí, vai me dizendo de onde está falando. Ele já falou para mim que está falando lá de Floripa, deve estar bem pra caramba. Floripa é uma cidade bonita. Abraço para a galera de Floripa aí. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Quando a gente fala de zona de conforto é uma crença, é aquilo que a gente decidiu acreditar. Só que zona de conforto precisa ser explicada, né? Muita gente não entende que zona de conforto é uma decisão. A galera de São Paulo, abraço para São Paulo, saudade de São Paulo aí, para quem tá falando de São Paulo. Nossa, morei aí, gosto muito da cidade. Abraço para todo mundo aí, eu sei que tá sofrendo com as chuvas aí. Espero que todos estejam bem aí, né? Galera de Porto Alegre também. Gente, zona de conforto, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, ela é uma decisão, ela é um conceito de verdade, tá? Então, mais uma vez eu preciso repetir e conceituar o que é zona de conforto. Então, o que é zona de conforto no final do dia? Zona de conforto, sendo muito sincero, é o que todo mundo busca. Todo mundo quer a zona de conforto no final do dia. Todo mundo quer buscar a zona de conforto. E não dá para ser hipócrita dizer que não é verdade isso. É difícil você trabalhar e não querer ter um mínimo de conforto, ter um mínimo de local para você descansar e dar uma respirada. Então aqui começa um pouquinho o entendimento do que eu penso sobre zona de conforto e por que é importante você conectar com isso. Porque a partir desse movimento, você vai aprender a reconhecer padrões se você está numa zona de conforto e se precisa rever essa posição. Tá? Então, para algumas pessoas, zona de conforto é o local de conforto, e não é nada disso. Zona de conforto é um estágio, é uma fase, e fase não é fim. É um ponto importante para você já começar a conceituar. Por exemplo, se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário, se você tem uma boa condição dentro da sua empresa, você tem uma zona de conforto. Naturalmente, isso fica visível. Mas o ponto importante aqui é, para você manter essa zona de conforto, você vai ter que sair dela. Então, o que a gente está vendo, na verdade, num bom salário, num bom emprego, é um nível de conforto. A zona de conforto é um estágio transitório. E aqui que fica a grande diferença. As pessoas se acomodam quando tem um nível de conforto visível, quando tem um nível de conforto consciente. E elas já começam a parar por ali. Tem um livro chamado A Meta. Eu vim da área de logística, trabalhei muitos anos com logística. E tem um livro que eu sou apaixonado, acho que até tenho ele aqui. Um livro A Meta, um livro velhinho, bom pra caramba. E ele tem uma frase no início do livro que ele mexe muito comigo. A frase diz o seguinte: para você ser ultrapassado, basta manter a velocidade. Para você ser ultrapassado, basta manter a velocidade. O que isso quer dizer? Que para você
que está num nível bom de conforto, para você perder esse nível de conforto, basta se manter ali. Basta ficar contente com esse nível. E este é o primeiro alerta que eu trago aqui. Então, para vocês aqui que estão comigo essa noite, e eu quero ser muito objetivo, zona de conforto é diferente de nível de conforto. Um bom salário, uma boa casa, um bom relacionamento é um nível de conforto. Zona de conforto é quando tu acha que isso está resolvido, que você não precisa fazer mais nada a partir desse nível de conforto. Então aqui é a primeira grande entrega para a gente começar a conceituar. Então zona de conforto não é ruim, desde que a gente esteja consciente do nosso nível de conforto, que ele precisa ser mantido. Então a manutenção, por exemplo, do bom emprego, de um bom carro, de uma boa casa, ela exige que você não fique numa zona de conforto, porque naturalmente você pode perder isso. Lembrando da frase que eu acabei de falar, para você ser ultrapassado, basta manter a mesma velocidade. E aqui a ideia não é gerar estresse, nossa, aquela corrida louca, não. Você precisa ter consciência de que o nível de conforto exige sair da zona de conforto. Esse entendimento conceitual é importante. E hoje você vai aprender os padrões que fazem você ficar anestesiado dessa consciência. Os padrões que fazem você ficar anestesiado desse entendimento. Então, zona de conforto é uma fase, não um fim. A única fase desse jogo que tem um fim é quando a gente vai dessa para uma melhor, né? Então, a zona de conforto nossa vai estar em outro lugar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Primeira coisa que você vai precisar entender é que zona de conforto não é ruim. Desde que você entenda que você tem um nível de conforto para ser mantido, e para ser mantido esse nível de conforto, você vai precisar sair da zona de conforto. Então, esse entendimento é fundamental para que a gente possa falar sobre os padrões. Hoje eu vou te ensinar a reconhecer os padrões para te tirar da zona de conforto e te dar duas ferramentas que você vai mudar a sua vida ou de alguém que está numa zona de conforto, e você vai reconhecer esse padrão e a partir desse padrão você vai quebrar esse comportamento. Que é um ponto importante. O meu trabalho todo, ele é focado em ajudar as pessoas em carreiras, negócios, nos relacionamentos, nas suas vidas pessoais, a reconhecer padrões disfuncionais, padrões que são ruins para os resultados. E a partir dessa consciência de padrão, eu ajudo com metodologia as pessoas quebrarem ou mudar esses padrões. Então é isso que você vai aprender essa noite. Como reconhecer um padrão de zona de conforto e por que ele acontece. E a partir das ferramentas que eu vou te entregar, como você sai dessa armadilha que todo mundo cai em algum nível. Então, um ponto importante. A zona de conforto é uma fase e que se você não perceber essa fase, você vai ter padrões de comportamento para te manter ali, e te mantendo ali você pode colocar em risco tudo que você conquistou, que é o seu nível de conforto. E hoje você vai entender que tem um padrão de comportamento que se repete. Então, se você reconhecer esses padrões, se você perceber que tem alguém que tem esses padrões, convida essa pessoa para essa live. Chama ela para cá, tá? Quando eu falar dos padrões agora aqui, que são os padrões que não te tiram da zona de conforto. E se você está falando comigo aqui pela primeira vez, coloca aí, eu pela primeira vez estou aqui contigo. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para a tua vida ou para ajudar alguém, porque eu estou te entregando chaves que eu só entrego quando estão na mentoria, quando estão no curso comigo, quando são meus alunos ou quando são meus clientes na terapia. Então, você vai receber hoje ferramentas que valem muito e que pode mudar a tua vida, pode mudar teu sentido de prosperidade, pode mudar tua carreira, pode mudar teus negócios e pode mudar sim os teus relacionamentos. Então, aproveita hoje que essa live está bem legal e chama mais gente para estar com a gente aqui, tá bom? O que eu vou te explicar hoje? Você entendeu até agora que zona de conforto é uma fase, não é fim. Fase não é fim. Você entendeu que para você manter o seu nível de conforto, você vai sempre precisar sair da zona de conforto. Entreguei isso para você no início nesse bate-papo. O que você precisa entender agora? Qual é o padrão das pessoas que ficam presas na zona de conforto? Quais são os padrões que as pessoas repetem de comportamentos para ficar anestesiadas numa zona de conforto e, consequentemente, ter resultados ruins para a sua vida? Não é raro, por exemplo, pessoas perderem o emprego, perderem relacionamentos, perderem negócios, por não perceberem que estão repetindo padrões de comportamento que estão deixando elas numa zona de conforto e o bonde vai passando. Então é sobre esses padrões que a gente vai falar aqui hoje e que eu vou mostrar para você qual é a sequência desses padrões para que você possa reconhecer esses padrões. Beleza? O padrão principal, e é o que a gente vai trabalhar no nosso bate-papo de hoje, ele é o padrão que eu chamo de padrão de medo da mudança.
O padrão de medo da mudança, você já deve ter ouvido falar que as pessoas que estão numa zona de conforto têm medo da mudança. Tá, mas o que isso significa na prática? Que medo da mudança é esse? Que mudança é essa que estão falando? O que precisa mudar? E que zona de conforto é essa? Essa confusão, essa conversinha mal explicada, às vezes gera mais confusão e vira clichê. Então eu te disse no início aqui que zona de conforto é tudo aquilo que todo mundo está buscando. Ponto. A zona de conforto é diferente do nível de conforto. Um bom salário, uma boa casa, um bom carro, um bom relacionamento é um nível de conforto. E para você manter esse nível de conforto, você precisa sair da sua zona de conforto. Ou seja, se você tem um bom emprego, tem uma boa posição, tem uma boa empresa, você vai sempre estar buscando melhorar, trazendo novos conhecimentos, evoluindo, se atualizando, porque senão você vai perder o seu nível de conforto porque você ficou na sua zona de conforto. Lembra da frase que eu falei no início? Para você ser ultrapassado, basta manter a mesma velocidade. Então, qual é o padrão das pessoas que ficam presas numa zona de conforto? O padrão de medo da mudança, ele segue um passo a passo. São 4 passos, e se você reconhecer esses 4 passos em você, ou reconhecer em alguém, digita eu aqui, tá? Os 4 passos, os 4 movimentos, as 4 características, os 4 comportamentos que todo mundo que sofre desse padrão do medo da mudança, que fica preso na zona de conforto, o primeiro padrão é reclamar. Pessoas com comportamento de reclamação fazem um check no primeiro padrão de comportamento. Depois que reclamam, as pessoas começam a achar justificativa. Então, ela começa a reclamar que precisa mudar, que precisa sair de onde está, que precisa resolver os seus problemas. E, na sequência, ela tem um comportamento de achar justificativa para não precisar mudar. Segundo comportamento do padrão. O terceiro comportamento, depois que ela começa a achar justificativa, e toda justificativa vai estar sempre baseada em dados, fatos, coisas reais, coisas tangíveis. E por isso que é tão forte a justificativa. O terceiro comportamento é o comportamento da aceitação. Então a pessoa reclama que precisa mudar, que precisa sair de onde está. Depois ela começa a achar justificativa para ficar, ou seja, o cérebro entra em ação e começa a dizer calma, calma, calma. O terceiro padrão é começar a aceitar, a ficar onde está e não mudar nada. E o quarto padrão é a desistência. Tá, deixa para lá. Desistir. Então, o padrão do medo da mudança que te impede de sair da tua zona de conforto vai seguir esses 4 comportamentos sequenciais. Talvez até você se reconheça. Se reconhece, diga eu aí, tá? Primeiro você reclama. Depois você começa a justificar, achar motivos para não mudar. E esses motivos sempre serão verdadeiros e sinceros, tá? Depois você vai entender por que eles são tão fortes. O terceiro padrão de comportamento sequencial a justificativa é a aceitação. Você começa a aceitar que aquilo realmente é o que você merece, é o que tem de melhor. E o quarto padrão de comportamento é a desistência, você joga a toalha. Ponto. Está criado o cenário e os padrões de comportamento para a pessoa não sair da zona de conforto. Então a pessoa começa a reclamar, reconhece que precisa sair da zona de conforto, precisa cuidar da saúde, precisa melhorar o relacionamento, precisa alguma... Eu vou te dar 3 exemplos agora de como é que isso acontece. Alguém se reconhece nesses padrões? Aí digita eu para mim aí. Digita eu, se alguém reconhece esses padrões. Reclama, depois começa a justificar, depois aceita e depois desiste. Padrão do medo da mudança que mantém as pessoas dentro da zona de conforto. É o padrão mais comum que tem e por isso que as pessoas não saem. Mesmo sabendo que precisam sair da zona de conforto, não saem. Então, esse padrão de comportamento, como eu disse antes, o meu trabalho todo é ajudar você a reconhecer esses padrões e a partir dessa consciência de padrões, você começar a fazer ajustes ou mudar padrões para que os teus resultados aconteçam de uma maneira diferente do que vem acontecendo. É essa grande transformação que tem a metodologia de trabalho. Porque o mais difícil para as pessoas é ter consciência do padrão de comportamento. Porque a vida toda o teu cérebro, ele busca respostas rápidas e prontas. Porque ele trabalha para economizar energia. E para economizar energia, ele precisa ter respostas rápidas, respostas práticas. Então é natural que ele busque naquilo que você já fez ou está fazendo a resposta objetiva para um problema novo. Então ele busca respostas velhas para sentimentos novos, padrões velhos para novos desafios e, consequentemente, você fica andando em ciclos. E a zona de conforto ela tem essa armadilha.
Além disso, ela gera um medo de mudança que ele é justificado por esses comportamentos. Você reclama, se indigna, se incomoda, depois busca justificativos, seu cérebro vai buscar justificativas plausíveis e aceitáveis para você, né? Então ele busca validar que aquilo não faz sentido. Você começa, opa, o que eu estou entendendo aqui, eu acho que realmente está certo, não precisa mudar não, estou reclamando demais. E aí você começa a aceitar e depois você desiste da mudança. E como é que você tem exemplos claros disso? Por exemplo, pessoa que está no emprego e está reclamando do emprego. Ganha mal, é maltratada, uma pessoa fala que não é valorizada, não tem oportunidades, o local é muito pequeno, a empresa é pequena, não tem oportunidade de crescer, as pessoas aqui não têm muito incentivo, o salário não é muito bom, enfim, tá tudo um problemaço. A pessoa começa a reclamar, ou seja, ela toma consciência de que ela está num lugar ali que não é legal e ela precisa mudar. O primeiro comportamento que ela tem é reclamar. Então esse é o primeiro comportamento do protocolo que eu estou falando para vocês, do protocolo do medo da mudança para sair da zona de conforto. Então reconheceu esse comportamento, esse padrão de comportamento, dá um check aí no teu padrão de comportamento para você entender se você está dentro de uma zona de conforto. Começa a reclamar. A reclamação é consciência, é pedido de socorro. Por isso que tem lá o Reclame Aqui das empresas, o Reclame Aqui, o site Reclame Aqui, porque alguém pede socorro por algo que não está bom, por algo que não foi bem atendido. Então a reclamação que vem para você, essa consciência de que o emprego não está bom, o salário é baixo, as pessoas não são legais, a empresa não tem oportunidade, é uma reclamação, é um pedido de socorro consciente. A partir dali, a tua mente começa a achar uma solução para esse problema. Então você reclama, tem um problema. O primeiro movimento após a reclamação é um segundo padrão de comportamento, que é achar justificativa para não fazer nada. Então, primeiro você reclama, depois você busca justificativa para não fazer nada. Então, você reclamou que o seu emprego é ruim, o salário está baixo, não tem oportunidade. O que o teu cérebro vai fazer? Mas tem um monte de gente que não tem emprego. Você tem um salário ruim, mas poderia ser nada. As pessoas aqui não são tão boas, mas também em outra empresa, quem garante que serão boas? Então começam a vir justificativas que são fatos. Tudo isso é totalmente aceitável. É verdade, tem 10 milhões de desempregados, é verdade que outra empresa pode não ser melhor, é verdade que você vai ter que, daqui a pouco, se atualizar, vai ter um desconforto. Então o teu cérebro busca informações para justificar para você não fazer nada. Segundo padrão de comportamento. Reclama, busca justificativa. Justificativas plausíveis, que você até aceita que são verdade. Tudo isso vai te paralisando, vai te freando. Então você estava reclamando, estava entrando em ação, estava atualizando o LinkedIn, daqui a pouco você começa a desistir, começa a voltar, as informações vão chegando, e aí você começa a aceitar não sair da sua zona de conforto. Qual é o terceiro padrão de comportamento? Você começa a aceitar. Então você reclama, depois o teu cérebro justifica que não faz sentido o que você está falando. E aí, com essa justificativa, com esses dados e fatos que ele está trazendo para você, você até começa a ter até notícias, né? Começa até o Instagram começa a te dar notícias de que mantém o teu emprego, enfim, não saia daí. Você começa a aceitar a situação. Então você se ameaça levantar da cadeira, olha para o lado, vê informações para validar que você não pode abandonar essa cadeira e você vai voltando para sua cadeirinha, vai voltando para sua zona de conforto. Então aí é a fase da aceitação. Então o comportamento seu começa a ir para aceitar, não mudar. E o quarto comportamento, o quarto padrão de comportamento é a desistência. Aí você tira a ideia da cabeça. Então, no primeiro momento, você reclamava do emprego, falava que o salário era ruim, que você não tem oportunidade, que tem empresas melhores, que você não está sendo valorizado, que você merecia algo melhor, que você trabalha pra caramba e não recebe reconhecimento. Então, tudo isso gerou uma reclamação. A partir da reclamação, você começou a achar justificativas para não fazer nada. Você é seu cérebro. O padrão do seu cérebro foi buscar em coisas velhas respostas para problemas novos. Aí até aquele currículo que você estava atualizando, talvez aquela entrevista que você iria, você já desiste, né? Já começa a justificar, cara, tá ruim, mas tem gente pior. Tá ruim, mas melhor um do que nenhum. Tá ruim, então você começa a achar justificativas para não fazer nada e começa a receber justificativas plausíveis. A partir daqui, o que começa a acontecer? Você começa a aceitar a situação. Começa a aceitar e começa a baixar a adrenalina e voltar para o lugar onde você estava. Ou seja, não sai do lugar. E por fim, você desiste. Por fim, o seu comportamento não quero mais saber disso, volta para o processo e aceita que aquele resultado ruim, que aquilo que você está vivendo, que aquele salário
ruim que você tem, aquele salário baixo, aquele clima ruim, aquela empresa que você não quer ficar, é o que tem. E aí todo o seu comportamento volta para te manter aonde você está. Padrão de comportamento de medo de mudança segue exatamente esses 4 perfis de comportamento sequenciais, que eu vou repetir. Reclama, justifica para não fazer nada, aceita a justificativa e desiste. Reclama, justifica, aceita e desiste. Esse é o padrão principal para as pessoas que não saem da zona de conforto. E sabendo disso, por exemplo, dentro de uma empresa, pensa um empresário. Vou te dar outro exemplo. Um empresário que está com os negócios que não estão indo bem, as coisas não estão legais, as vendas não estão indo bem. E o empresário começa a reclamar. As coisas têm que ser melhores, não tá acontecendo, eu preciso vender mais, eu preciso trazer mais clientes. Então toda a reclamação começa a vir para o movimento, começa a dar uma indignação. Qual é o outro padrão de comportamento, assim como o empregado, acontece com o empreendedor? Ele vai começar a achar justificativas para não sair do lugar. O teu cérebro vai começar a fazer isso. Então o empreendedor tem que ficar ligado com isso. Então ele primeiro identifica um problema, começa a reclamar e depois ele começa a achar justificativas para não fazer nada. Então ele começa a perceber, por exemplo, que não investiu o que deveria ter investido, que não tem os melhores funcionários no mercado, que as pessoas que estão cercando ele são incompetentes, que realmente ele não organizou financeiramente a empresa e que no final das contas, tudo que está dando ali até que está bom. Então ele começa a justificar e todos os dados de novo são verdadeiros e fatos reais. Com as justificativas colocadas, o que começa a acontecer? Terceiro padrão de comportamento, ele começa a aceitar a situação. Então ele reclama, se indigna, começa a movimentar, busca uma consultoria, busca uma mentoria, busca um curso, busca um parceiro para ajudá-lo a sair daquele problema que ele estava reclamando, vendas baixas, pouco lucro, desorganizada a empresa. Daí o cérebro dele começa a achar coisas para validar ou justificar que ele não precisa se movimentar tanto. Que é o primeiro padrão. O teu cérebro sempre vai buscar respostas velhas para problemas novos. É padrão do nosso cérebro. Né? E esses padrões de reconhecimento, de comportamento que eu quero te ajudar a ter consciência e reconhecer para poder quebrá-los e mudar a tua realidade. Então, o empreendedor começa a aceitar a situação. E aí, por fim, depois que ele aceita, depois que ele viu, não tem os melhores funcionários, naturalmente eu não vou ter o melhor resultado. Eu não tenho os melhores vendedores, naturalmente eu não vou ter as melhores vendas. Eu não tenho o melhor processo, naturalmente eu não vou ter a melhor gestão. E aí tudo vai acomodando, até que não está tão ruim assim. Então tu vai começando a aceitar. E a partir dali, o empresário desiste de tentar mudar e recuperar seu negócio. E naturalmente, o resultado começa a ficar o mesmo até piorar. Outro exemplo são relacionamentos. Quantas famílias aí hoje não conseguem fazer uma refeição juntas? As pessoas não conseguem se conectar. E alguém lá consciente reclama, nossa, a gente não janta mais junto, a gente não almoça junto, a gente não vê um filme juntos. Toda vez que eles tentam fazer isso, o que começa a acontecer? As pessoas começam a gerar comportamentos, né, depois dessa reclamação de falta de união, começam a gerar comportamentos para justificar. Mas eu gosto de jantar às 10 da noite, ou outro gosta de jantar às 9, outro às 8, outro não gosta de jantar. Começam a achar justificativas para não estarem juntos. Ou quando estão juntos, fogem para o celular, quando vão escolher um filme, começam a achar problema no que o filme que o outro escolheu. Então o padrão de comportamento vai justificando para não estarem juntos. E por fim, eles vão aceitando que é melhor mesmo ver o filme no teu quarto, tu janta a hora que tu quer esquentar tua comida no micro-ondas, tu esquenta, tudo pronto ali. O casal não entra em acordo no filme, um fica vendo o filme na sala, outro vai para o quarto dormir, então volta tudo para o que é aceitação. E a partir da aceitação há uma desistência de recuperar seus relacionamentos. Então esse é um processo que gera comportamentos padrões. Então, esses 4 comportamentos é o que define os teus resultados. Então, todo protocolo de medo, mudança de sair da zona de conforto, esse medo padrão de mudança, ele segue. Primeiro você reclama, depois você justifica com dados e fatos reais, então você vai se convencendo que não precisa sair do lugar, depois você aceita e depois você desiste. E agora eu vou te ensinar protocolos, ferramentas de como quebrar esse padrão de comportamento. Agora eu estou te ensinando a ter consciência desses padrões. Você aprendeu agora a reconhecer padrões de comportamento que te mantêm na zona de conforto. Agora eu vou te ensinar a como sair dessa zona de conforto, a como sair dessa armadilha comportamental, tá? E você que for chegando e reconhece esses padrões, vai escrevendo eu aí para a gente poder ir falando aqui. Bom, os padrões de comportamento que a gente tem e que nos mantém na zona de conforto, ele passa pelo padrão do medo de mudança. O medo da mudança, ele segue 4 comportamentos sequenciais. O primeiro é
eu reclamo da situação, eu quero mudar, me indigno com aquilo. Depois eu começo a justificar para não sair do lugar. As justificativas vêm e são boas. Depois eu começo a aceitar, vou desistindo e depois jogo a toalha. Mudo de ideia e abandono toda aquela reclamação e eu fico nesse ciclo eterno. Reclamo, justifico, aceito, desisto. Reclamo, começo a me movimentar, começo a justificar que não vale a pena, vou aceitando e desisto. E o ciclo da zona de conforto, até que fica num ponto que você está anestesiado, você não percebe mais que está numa zona de conforto, e esse é o maior perigo. E agora eu vou te entregar 2 ferramentas para você aprender a quebrar esses comportamentos. E um pouco dessa live é sempre trazer para você oportunidades de reconhecer padrões de comportamentos que não são bons para a tua vida, mas também te entregar condições de resolver teus problemas, também te ajudar a resolver teus padrões de comportamentos ruins na tua empresa, na tua carreira, nos teus relacionamentos, na tua vida, para que você possa ir ajustando esses padrões de comportamento, lembrando sempre que comportamentos geram resultados. Teus resultados estão ruins, teus comportamentos estão disfuncionais. Seus resultados estão ruins, e teu comportamento, teu padrão de comportamento está gerando resultado ruim. Simples assim. Quando você reconhece os padrões de comportamento, você aplica as técnicas que eu vou te passar agora e você quebra esses padrões e você consegue sair do outro lado, melhorando a sua vida, a vida de alguém que você gosta, melhorando talvez a condição da tua empresa, melhorando a tua carreira, melhorando os teus negócios e assim por diante você vai conseguindo criar um ciclo diferente do que você vem vivendo. Ponto importante, zona de conforto diferente de nível de conforto. Para manter o nível de conforto, você precisa sair da zona de conforto. Então tudo isso você já entendeu desde o início aqui. E essas ferramentas vão te ajudar a quebrar os 4 padrões que geram medo da mudança. O padrão da reclamação, o padrão de comportamento da justificativa, da aceitação e da desistência. Esses 4 padrões sequenciais é o que fazem você não sair da mudança, não mudar da maneira que você precisa e não sair da sua zona de conforto. Vamos lá. Toda vez que você percebeu que você cumpriu esses padrões, reclamou, precisa mudar alguma coisa, preciso sair desse emprego, preciso mudar alguma coisa na minha empresa, preciso mudar alguma coisa no meu relacionamento, precisamos fazer alguma coisa, preciso mudar alguma coisa, preciso cuidar da minha saúde, preciso ir no médico, preciso começar a academia, não importa do que você está reclamando, sempre a reclamação é um pedido de socorro. Tamo junto? Qual é o segundo movimento? Você vai achar justificativas para não fazer nada. Você vai, o teu cérebro vai vir falar assim, ó, para, não precisa fazer nada. Por quê? Por isso, por aquilo, tá ruim de saúde, mas o teu irmão tá pior. Tu tá gordo, mas a tua tia tá mais gorda. Então vai sempre achar, tu ganha X, mas o outro ganha menos X. Então você sempre vai achar justificativa para não fazer nada. O teu cérebro vai fazer isso por você e essa é a grande armadilha. Depois que você recebe a justificativa, você começa a aceitar. Opa, faz sentido. Depois você desiste. Qual é a primeira ferramenta que você vai trabalhar quando você percebeu que desistiu? Deu a ressaca da decisão. Lembrando sempre que zona de conforto é sobre decisão. Você vai usar a ferramenta que eu chamo de FRU, Ferramenta de Reflexão de Utilidade. Ferramenta de Reflexão de Utilidade. Lembrando sempre que a minha metodologia quer gerar consciência em você do padrão que gera resultados ruins para a tua vida. Eu vou mexer na tua cabeça e mostrar para você que você tem um padrão de comportamento que geram resultados ruins e é isso que você vai aprender agora a tratar na primeira ferramenta que eu vou te entregar aqui hoje. FRU, Ferramenta de Reflexão de Utilidade, elas são 3 reflexões que mexem profundamente com o teu cérebro e te provoca a rever toda a tua decisão de desistência, por exemplo, que é o fim, né, que é o 4º comportamento que você tem em relação ao seu padrão de comportamento que te mantém na zona de conforto. A primeira reflexão que você vai fazer, desistiu, reclamou, justificou, aceitou, desistiu. Depois que você tem consciência da desistência, você vai fazer a seguinte pergunta. O que você deixa de fazer ou de conquistar quando você desiste? O que você deixa de fazer ou de conquistar quando você desiste? Você vai pegar um papel, vai escrever essa pergunta no papel e vai responder e vai listar. Desistir. Raul, seguir exatamente o padrãozinho, aquele padrão de comportamento que tu me mostrou e aquele padrão que acontece na minha vida, seguir exatamente esse padrão. E eu não consigo sair desse ciclo ruim da minha vida, dos meus relacionamentos, da minha carreira, dos meus negócios, repetir o padrão. Comecei a reclamar, vi que tinha algo errado, depois eu comecei a achar justificativa para não sair de lá. Depois eu comecei a aceitar que até que não está tão ruim, depois eu desisto. Beleza, cumpri o padrãozinho. O
O que eu vou fazer quando eu tive essa ressaca da decisão de não sair do lugar? Eu vou perguntar para mim mesmo. O que eu deixo de fazer ou de conquistar quando eu desisto? Lista isso. O que tu perde? O que tu deixa de fazer ou conquistar? O que tu poderia ter conquistado se tu não tivesse desistido? O que eu poderia ter feito se você não tivesse desistido? Essa é a primeira reflexão do FRU, ferramenta de reflexão de utilidade. A gente vai descobrir qual a utilidade da tua desistência, para que você aprenda a quebrar os padrões de comportamento que você tem. Lembrando sempre que padrão de comportamento é algo que você está anestesiado, você não reconhece. Ponto. Você só vê o resultado, você não reconhece. O que eu estou trazendo para você é consciência para você aprender a reconhecer esse padrão. Reclama, justifica, aceita e desiste. Reclama, justifica, aceita e desiste. Essa sequência de comportamento, que pode levar dias, semanas ou meses, até anos, mas você sempre segue essa sequência. Você começa a reclamar, está insatisfeito, depois você justifica para não sair do lugar, depois você aceita a justificativa e pau, desiste. Cumpriu esse protocolo, você tem um padrão de comportamento que vai te manter na zona de conforto e vai fazer você perder oportunidades na vida. Simples assim, você acredite ou não, esse é um padrão de comportamento muito comum nas pessoas que perdem emprego, nas pessoas que perdem relacionamentos, nas pessoas que perdem oportunidades, nas pessoas que quebram empresas. Elas percebem o problema, reclamam do problema, depois começam a justificar para que o problema não vale a pena o esforço para resolver, aceitam e desistem de resolver o problema. Ah, eu vou resolver mais tarde, vou mudar e aí a coisa já foi pro saco. Bom, primeira reflexão do FRU. O que você deixa de fazer ou conquistar quando você desiste? Segunda reflexão. O que acontece ou poderia acontecer de ruim quando você desiste? Desistiu. Desisti, Raul. Segui o protocolo, cumpri lá, gabaritei o comportamento. Reclamei, justifiquei, aceitei e depois eu desisti. Padrão completinho de comportamento. O que de ruim acontece? Ou pode acontecer quando você desiste? Você vai listar. O que de ruim acontece? O que de ruim pode acontecer quando você desiste? Anota do ladinho dessa pergunta, junto com outra pergunta, o que acontece, o que você deixa de fazer ou deixa de conquistar. E agora você vai responder o que de ruim acontece ou pode acontecer quando você desiste. Escreve do ladinho aí. Quando você desiste de trocar de emprego, você entra em depressão, você continua voltando para aquela vidinha estressante. Quando você não encara o problema da tua empresa de frente, você continua com a mesma performance ruim, os funcionários continuam não engajados, a tua equipe continua não te respeitando, a empresa onde tu trabalha continua não te valorizando. O que acontece de ruim? Você volta para onde estava. O que acontece? O que poderia acontecer de ruim? Nossa, eu não atualizei meu currículo, não fui atrás de um outro emprego, fui demitido. O que poderia acontecer de ruim? Não mudei minha empresa, não mudei meu relacionamento, perdi minha namorada. Nossa, não comecei a fazer academia e descobri que estou doente. O que de ruim acontece ou poderia acontecer? Escreve aí. Terceira reflexão da ferramenta de reflexão de utilidade. O que poderia ser melhor se você não desistisse? O que poderia ser melhor se você não desistisse? Então você entendeu agora que o padrão que te mantém numa zona de conforto é um padrão comportamental. O meu papel aqui é gerar consciência em você que você tem esse padrão, para você reconhecer esse padrão. E como é que é esse padrão? Esse padrão que é o medo da mudança. Primeira coisa, você reclama de uma situação, depois você busca justificativa para se manter nessa situação, e as justificativas são plausíveis. Depois você começa a aceitar a situação e depois você desiste de mudar. Ponto. Padrão de comportamento completo. Aí eu estou dizendo para você que tem uma ferramenta, FRU, ferramenta de reflexão de utilidade. Primeira perguntinha de reflexão da ferramenta. O que você deixa de fazer ou conquistar quando você desiste? Você vai listar tudo isso. Segunda pergunta de reflexão da ferramenta.
O que acontece ou poderia acontecer de ruim quando você desiste? O que acontece de ruim quando você desiste? O que poderia acontecer de ruim depois que você desiste? E a terceira pergunta de reflexão da ferramenta é: o que poderia ser melhor se você não desistisse? Com essas respostas do lado e olhando para a tua decisão e a consequência, você vai começar a perceber como quebrar esses padrões e até gerar no teu cérebro uma alternativa. Lembrando sempre que o teu cérebro vai buscar uma alternativa conhecida. Velhas respostas para problemas novos. É isso que ele vai trazer para você sempre. O que eu estou te ensinando aqui é reconhecer um padrão de comportamento que te mantém numa zona de conforto e gera prejuízo para a tua vida, para o teu relacionamento, para a tua carreira, para os teus negócios. Você tem que aprender. E meu papel aqui é gerar consciência em você que você tem esse padrão de comportamento e por isso que as coisas não vão bem, seja na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, na carreira, nos negócios. É por isso que acontece. Você não reconhece os padrões porque eles estão com você há muito tempo, parece que é parte da sua vida. E a partir desse protocolo que eu passei para você de reconhecimento de padrão, agora eu te dei uma primeira ferramenta que vai te ajudar a quebrar esse padrão, que vai te ajudar a mudar a tua realidade, porque o primeiro passo para quebrar um padrão é ter consciência que ele existe. E a maioria das pessoas não tem consciência que repete um padrão comportamental e por isso que os resultados acontecem da maneira que a pessoa não quer. Bom, agora que você tem essas respostas, você tem já o primeiro protocolo, a primeira ferramenta. E agora nós vamos para a segunda ferramenta, para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar e mudar o teu padrão de comportamento que gera resultados ruins para a tua vida. A segunda ferramenta é uma ferramenta que provoca você a clarear o entendimento do teu padrão. Lembrando sempre, eu preciso gerar consciência em você, que você tem um padrão de comportamento, que você tem um processo que não está legal. Até porque se você tivesse consciência, você já tinha mudado. Se tivesse poder de ter essa consciência, esse entendimento, você já tinha mudado. Então, o padrão de consciência gera em você um caminho, uma saída, e teu cérebro começa a achar alternativas que hoje ele não tem. Então, rodada a primeira ferramenta, o FRU, a gente vai rodar agora os 3 P's. Os 3 P's você vai rodar sempre, 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 quando você começar a reclamar. Então, o FRU, a ferramenta de reflexão de utilidade, você vai rodar sempre quando você desistiu. Você passou pelo protocolo, pelo seu padrão de comportamento, de reclamar, depois justificar, aceitar e desistir. Você desistiu, você teve a consciência, nossa, mais uma vez eu não consegui sair da onde eu queria sair, enfim, passei por todo o caminho do comportamento que o Raul me falou. Vou aplicar a ferramenta do FRU. Legal. Com essas respostas, quando voltar esse processo, ele é cíclico, o padrão se repete porque é um padrão. No estágio de comportamento que você começar a reclamar, estar presente à indignação, você vai aplicar os 3 P's na sua reclamação. Como é que funciona os 3 P's, Raul? Reclamei do meu emprego, reclamei da minha empresa, reclamei dos meus negócios, reclamei do meu relacionamento, reclamei dos meus resultados. Primeiro padrão de comportamento de quem vai entrar no ciclo da zona de conforto. A próxima fase é começar a justificar. Antes de entrar nessa fase de buscar justificativa, você vai usar os 3 P's. O que são os 3 P's? Por quê, por quem e para quê. Por quem, por quem. Por quê, por quem e para quê. Reclamou, você vai perguntar, por que eu estou reclamando? Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia ter outra alternativa, por que eu estou reclamando? O que está me incomodando? Por que isso está me incomodando? Por que isso não está legal? Qual é a ideia dessa reclamação? Primeira reflexão. Não importa a resposta, você vai colocar. Estou reclamando do meu emprego porque o salário é muito baixo. Estou reclamando do meu emprego porque as pessoas não me respeitam. Estou reclamando do meu emprego porque eu não sou reconhecido. Estou reclamando do meu emprego porque eu não vejo perspectiva de crescer lá. Ponto. Estou há muito tempo, estou estagnado. Estou reclamando da minha empresa porque eu tenho funcionários ruins. Estou reclamando da minha empresa porque eu não consigo contratar pessoas boas. Estou reclamando da minha empresa porque os processos estão ruins. Você vai colocar os porquês lá. Depois você vai colocar o por quem. Como assim, Raul? Por quem que você está reclamando? Por que isso está te incomodando? Por quem está reclamando? É pelo teu filho? É por você? É pela sua mãe? Pelo seu pai? Pela sua esposa? Por quem você está reclamando? É por você mesmo? Por quem você está reclamando? Por quem você está reclamando? Primeiro passo para entender a reclamação de onde vem. E o terceiro P é para quê? Para que eu estou reclamando? Eu quero mudar realmente? Eu quero sair de onde eu estou?
Eu estou reclamando porque eu estou verdadeiramente com vontade de mudar? Estou tentando, existem outras alternativas, para que eu estou reclamando? Tem como sair para outro lugar? Tem como achar saídas para outros caminhos? Por quê? Por quem e para quê? No estágio de comportamento, no padrão de comportamento que você repete esse ciclo, no estágio de reclamação, que é o primeiro, você vai aplicar os 3 P's. Por que eu estou reclamando? Por quem eu estou reclamando? E para que eu estou reclamando? Quando você roda esse protocolo, você começa a quebrar um padrão de comportamento de reclamação para entender se realmente você tem que entrar em ação. Lembrando aqui para revisar, deixar muito claro. Todo mundo que não consegue sair da zona de conforto repete um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é o padrão do medo de mudança. E esse medo da mudança ele acontece da seguinte maneira. O padrão do medo da mudança, ele primeiro você reclama de uma situação, de um emprego, por exemplo, de negócios ruins, ou de um relacionamento. Depois você busca justificativas para se manter nesse processo. E são plausíveis, são todas justificativas válidas. Depois que você recebe, o teu cérebro busca alternativas, ele começa a aceitar a situação, você já começa a murchar e depois você desiste. Padrão de comportamento de quem não sai da zona de conforto. E como esse padrão está muito presente, você nem percebe que repete esse padrão. Um dia você acorda incomodado, incomodada, depois você busca justificativa para não se incomodar mais com aquilo, depois você começa a aceitar, depois você desiste. E você fica nesse ciclo eterno. Relacionamento ruim, você busca justificativa para permanecer, depois você começa a aceitar, depois você desiste de mudar esse relacionamento. Então tudo isso é um ciclo, é um padrão de comportamento. O que eu estou gerando em você é consciência. E essas 2 ferramentas que eu acabei de te entregar, FRU, Ferramenta de Reflexão de Utilidade, vai mexer com o teu padrão, vai sacudir a tua cabeça depois que tu desiste. E a partir dali vai começar a mudar alguma coisa, porque o primeiro passo para você mudar um padrão de comportamento ou quebrá-lo é consciência. Consciência que você tem um padrão de comportamento. A segunda ferramenta que eu te entreguei aqui são os 3 P's. Na fase comportamental da reclamação, você vai aplicar os 3 P's. Por quê? Por quem e para quê? Por que eu estou reclamando? Por quem eu estou reclamando? Para que eu estou reclamando? A partir dessa reflexão, você junta tudo aquilo que eu te falei no FRU, porque é a parte mais importante, talvez, da reflexão inicial. Você desistiu, você vai perguntar o que eu deixo de fazer ou conquistar quando eu desisto? O que acontece ou poderia acontecer de ruim quando eu desisto? E o que poderia ser melhor se eu não desistisse? Você coloca isso de um lado do teu processo, da tua folha de papel, da tua reflexão, e olha o resultado que está tendo. Tu reconhece nesse padrão reflexivo o que precisa mudar. E a partir desse movimento, você consegue identificar o padrão e começar a quebrar esse padrão. Então, zona de conforto, ela é uma fase. Nível de conforto é o teu status. Então, tem pessoas que têm um nível de conforto, mas para manter esse nível de conforto, precisa sair da zona de conforto. Então, um bom emprego, um bom salário, um bom relacionamento, ele é um nível de conforto. Se você se manter na zona de conforto, esse nível de conforto está em risco. Lembrando sempre que para você ser ultrapassado, basta manter a mesma velocidade. Então, o que você precisa entender? Zona de conforto é sobre decisão. Zona de conforto é sobre decisão do que você quer acreditar. Verdade é aquilo que você decide acreditar. E reconhecer os padrões de comportamento que te mantêm onde você está é uma decisão. Eu te dei ferramentas hoje aqui, falamos hoje aqui sobre como reconhecer padrões da zona de comportamento, da zona de conforto. Quais comportamentos te mantêm lá? O primeiro comportamento é reclamar, o segundo é achar justificativo para se manter, o terceiro é aceitar e depois é desistir. Isso é um padrão. Está sempre nessa onda. Emprego ruim, busca justificativa para permanecer, depois aceita a justificativa, depois desiste de mudar de emprego. Relacionamento ruim, reclama do relacionamento, acha justificativo para ficar, aceita a justificativa, começa a murchar, depois desiste de mudar o relacionamento, comportamento. Preciso mudar uma coisa na minha vida, começa a reclamar, começa a perceber que está ruim, busca justificativa para não mudar, aceita que não vale a pena mudar, desiste. Então esse ciclo comportamental vai acontecer em todas as áreas da tua vida, carreira, negócios, relacionamentos. O que eu te ensinei hoje é reconhecer esse padrão e como agir quando você reconhecer ele. Para que você possa, com as ferramentas, começar a provocar o seu cérebro, que vai sempre buscar uma resposta padrão para você. Então você pode ter desafios novos, o teu cérebro sempre vai buscar respostas velhas. Padrão normal de qualquer pessoa. Se você não reconhecer que está tendo um padrão de comportamento, naturalmente você não saberá lutar contra esse padrão, tá?
Bom, o que eu quero finalizar aqui hoje para o nosso bate-papo? Zona de conforto é uma armadilha, mas é o que todo mundo busca. Todo mundo quer zona de conforto. Todo mundo quer ter uma zona de conforto. O que você precisa entender é que você precisa respeitar o seu nível de conforto. E para você manter o seu nível de conforto, você vai precisar sair de uma zona de conforto que você está. Então, o que eu quero te dizer hoje como mensagem final aqui, tá? Eu falei com você que a zona de conforto ela coloca em risco muitas coisas. Carreira, empreendimentos, relacionamentos. Trouxe exemplos para você hoje aqui de como é perigoso uma zona de conforto, por exemplo, numa família, nos negócios. Como é perigoso quando a gente não tem consciência dos nossos padrões de comportamento que nos mantém e nos inibe de melhorar, de evoluir. Como é perigoso isso. Então, se você tem preocupação em manter o seu nível de conforto na sua carreira, nos seus negócios, na sua família, cuida disso. Reconheça esses padrões que eu acabei de passar para você. Utilize as ferramentas, porque na maioria das vezes você vai desistir. Porque você vai ver tantas justificativas para aceitar não sair de onde você está. E meu recado hoje para você é não desista. Não desista. Os teus padrões de comportamento estão te convencendo a desistir, a não seguir, a não lutar, a não buscar por mudança. É normal, é um padrão de comportamento e todo mundo tem isso porque todos nós buscamos a zona de conforto. E teu cérebro quer te manter no teu nível de conforto e não na zona de conforto. E há essa confusão sempre das pessoas. E como é que a confusão se manifesta? Através de padrões. Então, não desiste de prosperar, não desiste de mudar de emprego, não desiste de receber uma promoção, não desiste de empreender, não desiste do teu relacionamento. Apenas reconhece um padrão nocivo para o resultado que você está tendo. Aprenda a reconhecer, aprenda o que fazer a partir do momento em que você tem consciência de um padrão. O meu trabalho é te ajudar a ter consciência de um padrão que você tem de comportamento que geram resultados ruins para você. Porque se você reconhecesse padrões, você conseguiria ter feito alguma coisa já. Você não faz porque ele está tão perto de você, é tão enraizado na tua vida, que você não reconhece esse padrão e por isso que os resultados não são bons e por isso que você fica insatisfeito. Então, mudar a vida, sair da zona de conforto é uma decisão. É uma decisão. Então você precisa tomar a decisão de lutar, de evoluir, de prosperar, de conquistar as pessoas importantes para a tua vida, de manter as coisas importantes, de proteger o que é importante para a tua vida. Isso é uma decisão. E para manter isso, lembra da minha frase que eu iniciei a live. Para você ser ultrapassado, basta manter a velocidade. Basta manter a velocidade. O meu convite para você é: reconheça os seus padrões. Se precisar rever essa live, vai ficar gravada, reveja ela aqui. Veja tudo aquilo que eu passei para você. O padrão humano de se manter na zona de conforto, ele é universal. Então aprenda a reconhecer. Tenha consciência dos padrões e agora com as ferramentas que eu te passei, as duas ferramentas que eu te passei, você aprende a quebrar esses padrões para que a tua vida melhore, para que teus relacionamentos melhorem, para que a tua carreira melhore, para que teus negócios melhorem. E se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, se funcionou para você, me dá um feedback. Me manda uma mensagem aqui. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você sobre esse entendimento de padrões, porque esta é a minha especialidade, gerar consciência de padrões que não são bons para a tua vida e te ajudar a quebrar esses padrões para melhorar carreiras, negócios, relacionamentos, vida, saúde mental, saúde física, isso que eu te ajudo todos os dias. Então não desiste agora. Se você passou por esse protocolo de desistência, passou por esse protocolo da zona de conforto, passou por esse protocolo desse padrão comportamental que mata as pessoas, que mata negócio, que mata a carreira, que mata os relacionamentos, reveja essa live, reveja essa aula e aplique em você ou nas pessoas que você gosta esses padrões para nós quebrarmos as ferramentas, perdão, para nós quebrar esses padrões. As ferramentas que eu te passei hoje, elas são poderosas. São ferramentas que eu uso com meus clientes, que eu uso com meus mentorados, que eu uso com meus alunos. São ferramentas que funcionam. São protocolos que cada vez que tu roda eles, eles mexem contigo. Você precisa ter conhecimento para mexer nos seus comportamentos. E o primeiro conhecimento é consciência. Se você não tiver consciência que teu padrão de comportamento é ruim para a tua vida, você só reconhece os resultados e não sabe muito bem como é que chega lá. De novo eu estou com aquele resultado, de novo eu estou no emprego ruim, de novo eu estou reclamando, de novo eu estou desistindo, de novo eu estou sofrendo. De novo eu estou no mesmo lugar que eu não queria estar.
E é por isso que é fundamental você ter consciência de quais padrões de comportamentos você está tendo na sua vida, no seu relacionamento, na sua empresa, nos seus negócios, com sua saúde, com você mesmo. Reconheça esses padrões, aplique as ferramentas que eu acabei de te passar. Aprenda a refletir e ter consciência e como agir a partir dos padrões. Tudo na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, não importa o país que você esteja, você repete padrões. E os padrões é o que geram resultados. Comportamentos geram resultados. Padrões de comportamentos geram resultados. E se os resultados não estão bons, se os resultados precisam melhorar, se os resultados precisam evoluir, você precisa mudar comportamentos. Para mudar comportamentos, você tem que descobrir qual padrões de comportamentos estão presentes quando você gera esses resultados. E a partir desse entendimento, essa consciência, você consegue mudar tudo. E é isso que eu te ensinei nessa live, é isso que eu te entreguei nessa live. Espero de coração que você consiga usar essas ferramentas, que você consiga ter consciência desses padrões e mude a tua vida, mude a vida de quem você ama, mude os seus negócios, melhore a sua carreira e faça desse conhecimento uma ferramenta para a sua vida. Está entregue para você aqui hoje. Não desista, não pare de prosperar, não desista da sua vida financeira, não desista dos seus negócios. Mude a sua carreira para melhor, mude seus relacionamentos para melhor, entenda os padrões que estão acontecendo com você e com outras pessoas. Talvez esses padrões que você viu aqui na live são de outras pessoas que se relacionam com você. Ajude essas pessoas a mudar esses padrões para que você também usufrua dessa mudança. Então, quando você reconhece esses padrões, você consegue mudar tudo que está à sua volta. Muda a sua carreira, seus relacionamentos, seus negócios. É isso que você recebeu aqui hoje. Não desista, use a seu favor, aproveite. Essa ferramenta está sendo entregue, então aproveita, usa, aplica e vem contar para mim aqui se deu certo ou não deu certo. Gente, quero agradecer para quem esteve comigo aqui, quem passou pela live. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. É sempre uma honra poder falar com vocês, poder entregar um conhecimento para vocês. Espero mais uma vez que vocês façam uso das ferramentas, lembrando sempre que a consciência do padrão é o primeiro passo, e hoje eu te ensinei a ter consciência do padrão que te mantém na zona de conforto. Então reveja essa aula quantas vezes for preciso, aplique as ferramentas, ensine outras pessoas a usar as ferramentas e mude a sua vida. Tenha consciência do que está acontecendo. Não caia na armadilha de repetir padrões. Teu cérebro sempre vai trazer respostas velhas para problemas novos. E para você ser ultrapassado, basta manter a mesma velocidade. Gente, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, foi um prazer de novo estar aqui. E me dê um feedback, conta para mim se você gostou dessa aula, conta para mim se você aplicou as ferramentas, se deram certo, se você conseguiu reconhecer os padrões na sua vida ou na vida de outra pessoa. Será um prazer conversar com você e poder trocar aí. Forte abraço, Deus abençoe a todos.